Fala, meus amores, já estamos aqui com vocês para mais um Vai Lá e Faz Cash. E hoje, galera, a gente vai falar com uma advogada que ela trabalha em todas as áreas que a maioria das pessoas tem as maiores dúvidas em relação a direito também. Tem uma história incrível pelo que a gente já conversou nos bastidores. A gente vai falar muito também sobre como se posicionar, a gente vai falar sobre vários assuntos aqui. Porque vocês sabem, aqui o podcast é freestyle, a gente não tem pauta, a gente não tem roteiro. Eu vou aqui de acordo com minha curiosidade, a gente conversa, bate papo e sempre aprende alguma coisa. Essa é a essência do que eu quero trazer sempre pra vocês. Então me ajuda a receber Andrea Moreto. Obrigado, meu amor, por aceitar esse convite. Nossa, o prazer é todo meu. E rapaz, vendo você assim, uma mulher toda bem vestida. Obrigada. E extremamente chique, né, galera? Fala aí. A primeira coisa que eu imagino de te perguntar, porque a gente tem quase a mesma idade também, eu passei muito por isso, e pra gente chegar a ser reconhecido, ser referenciado, é muito importante essa questão da imagem. Sim. E ainda mais eu acredito que no teu âmbito, eu acredito que o direito, até mais do que a própria medicina, que são os dois grandes ases ali, né? Talvez Sim. a engenharia fique ali um pouquinho de canto, mas tá ali também. Uhum. A imagem é muito importante. Então, como que foi para você, desde o começo da faculdade e tal, como é que é ensinado isso na faculdade, essa parte de imagem, a parte de branding pessoal? Olha, essa parte na faculdade é uma excelente pergunta, porque não é ensinada. A gente vê outros advogados que nós temos referência e eu pensava assim, nossa, eu quero ser igual a essa advogada, quero me vestir igual a ela. Mas na faculdade não tem uma matéria relacionada a isso. É mais empírico. É, exatamente. E eu acredito ser extremamente importante. Então, O direito da moda. Sim. Porque hoje é algo que está muito em alta. Eu gosto muito de moda. Então, por ter sempre essa questão de gostar, para mim foi um pouco mais fácil. Né? Sempre gostei de me vestir bem, montar meus looks, Sim. desde pequena. Então, para mim, foi um pouco mais fácil. Eu acredito muito que eu tinha uma visão diferente da faculdade, assim, quando eu era adolescente, parando para refletir agora. Quando eu pensava em faculdade, eu imaginava que a faculdade ela te preparava muito para o futuro, né? E eu acredito que eu tive a sorte de entrar num ramo que é tecnologia, engenharia, que está o tempo todo se atualizando em relação a tendências. E quando a gente fala de tendência, é uma visão geral, né? Um overview geral. Mas eu esperava muito mais de se preparar, sabe? Como é que eu vou entrar no mercado de trabalho? Como é que eu vou me vestir e tudo mais? Mas eu aprendi da pior forma. Que eu vim da pública, da universidade pública, e eu andava de bermuda e chinelo. E depois, em questão de um ano, eu comecei a ter muito resultado com o mercado financeiro. Então, a gente tá falando de dinheiro das pessoas. Então, eu tive que me vestir muito melhor para ter essa visão, né? E essa parte, tem uma frase que eu adoro, que é vista-se não para ser visto, e sim para ser ouvido. Exatamente. E, cara, o que acontece que no ramo da advocacia isso multiplica por 10 vezes? Olha, porque a nossa imagem, como você bem já falou no começo, é medicina e direito. Né? Sempre os dois pilares de todas as faculdades, desde que o mundo é mundo, direito e medicina. Então, já vem toda essa pressão, essa carga, que você tem que ser ali um profissional perfeito. E isso é na imagem, eu já senti muito isso na pele. Eu sempre entro nos fóruns de salto, bem arrumada, e há poucos dias eu fui de tênis. Porque eu estava num compromisso, foi algo urgente, e eu entrei de tênis no mesmo fórum que eu entro sempre. Eles me trataram, assim, de uma forma que pediram a minha OAB para entrar, sendo que eles já me conheciam. E eu falei assim, gente, por que eles estão pedindo minha OAB? Eu venho aqui sempre porque eu tava de tênis. Aí, depois, o policial que fica na porta falou assim, doutora, desculpa, quando eu já estava saindo. Agora que eu vi que a doutora tá diferente hoje, tá um pouco mais baixa. Eu falei, porque eu tô de tênis, né? Tava com um look mais casual. Então, tem essa questão na advocacia, infelizmente. Não, e a gente vê em vários aspectos. E eu sou muito defensor, porque assim, o ramo que eu atuo hoje é o digital. E a gente vê muita gente, eu acredito que não existe outro mercado que seja tão democrático quanto o digital hoje. A gente vê garotos de 16, 18 anos que têm um resultado absurdo. Outro dia eu fiz um corte de podcast, onde eu falei assim, eu comecei muito novo. Com 21 anos, eu já ganhava muito bem, já tinha
resultado e tal. E o cara falou, muito novo é com 12. Aí eu falei, Nossa. gente, pelo amor de Deus. Tem isso também agora? Não, tem isso agora também, né? Uhum. E aí eu defendo muito a ideia, cara, experiência vale muito menos que resultado. Uhum. É muito mais sobre o resultado que tu entrega, é muito mais sobre o que você Exatamente. entrega. Sim. E tu tava falando sobre essa questão, que hoje o teu receio, né, e eu quero ver a tua visão sobre isso, que hoje o teu receio é crescer muito a gama de clientes e tu diminuir a qualidade do teu atendimento. É o meu maior medo, já chega assim a ser um medo hoje em dia. Porque eu penso, bom, eu vou empreender, os meus serviços vão ser maiores, vou fazer um marketing legal para o meu escritório, mas aí eu vou ter que colocar estagiário, secretária, um outro advogado que não atende da forma que eu atendo, porque cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? Isso é inquestionável. E daí os clientes que eu já tenho falarem, doutora, não é você que me atende mais? O que está acontecendo? Entendeu? Eu gosto desse pessoal, dessa experiência física com o cliente. Então, esse é o meu maior receio hoje. E quando a gente fala do ramo de direito, e eu sempre vou estar trazendo o paralelo com o marketing, claro, porque é o que eu falo, e eu já trabalhei com vários advogados, a gente tem que ter muito cuidado com a legislação, né? Sim. É muito capado o que a gente pode fazer, o que não pode. Uhum. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Mas tu já chegou a imaginar, pensando assim, num trabalho que ele é tão específico, não é? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Uhum. Então, você tem uma trilha para seguir ali. Mas como que você chegou a pensar? Como você conseguiria escalar esse trabalho? Olha, eu gostaria de treinar as pessoas que fossem trabalhar para mim de uma forma que as pessoas que fossem atendidas por elas me vissem nessas pessoas que estão atendendo. O meu trabalho, o meu jeito de trabalhar, as minhas características, como eu seria uma extensão de mim. O que é completamente difícil de fazer, né? Isso com certeza. Eu acho que essa é a parte mais difícil. A gente que é muito self-made de fazer acontecer, e é o que a gente estava conversando nos bastidores, é muito complicado você encontrar pessoas que encaixam com você. Sim. Hoje, uma das maiores dificuldades da gente aqui no ecossistema, porque no começo você consegue absorver e aproximar pessoas que têm a mesma visão, que têm valores parecidos, mas quanto mais se cresce o negócio, mais distante da visão inicial a gente tem. Exatamente. Então, eu ouvi uma frase recentemente que é assim, toda empresa que escala tem que se tornar uma escola, porque o conhecimento é a base de tudo. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. E como é que foi para você? O que o conhecimento mudou na tua jornada? Nossa, o conhecimento mudou tudo desde sempre. Desde sempre. Eu sempre fui muito focada em estudar. Nunca me desviei, digamos assim, apesar de todas as dificuldades, principalmente com família, em questão financeira. Né? Graças a Deus, eu e a minha mãe e a minha irmã crescemos com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Que muitas pessoas não têm essa possibilidade, principalmente hoje em dia, a gente tem visto isso, né? Pessoas que crescem com os pais separados. E você trabalha diretamente com isso também? Sim, as histórias são, olha, bem complicadas. Então, a gente já teve esse prazer de crescer com o nosso pai e com a nossa mãe. Né? A questão mesmo foi no financeiro. Sempre muito escasso. Eu fui ter o meu primeiro celular com quase 15 anos de idade, aquele bem pequenininho, de abrir e fechar, sabe? E na época já tinha até smartphone. Computador, então, aquele bem antigo, branco, grandão. Não sei se você se recorda, você é da minha época, né? Então, assim, tudo pra gente demorou muito, né? A gente via as outras crianças, as outras pessoas na escola com coisas que a gente tinha, que elas tinham e a gente não tinha essa condição, né? Então, eu foquei no estudo, desde sempre, pensando lá no futuro, porque eu sempre falei isso, o conhecimento nunca ninguém vai tirar de mim. Pode acontecer o que for, eu posso falir, como já aconteceu, eu também fui empresária, tive uma franquia, há mais ou menos 4 anos, né, de sociedade com a minha irmã. A gente estava indo muito bem, daí veio a pandemia e o negócio quebrou. A gente teve que fechar, não teve o que fazer. Mas eu tinha o meu escritório, eu tinha a minha profissão como advogada. Então, mais uma vez confirmando que o conhecimento ninguém ia tirar. Eu posso ir para outros ramos, tentar fazer outras coisas, empreender em outras coisas, mas a educação, né, vai ficar para sempre, o conhecimento. E você falou um negócio muito bacana, que a gente... Isso é a única coisa que a pessoa não pode tirar da gente, né?
eu vejo também um contraponto que eu adicionaria uma pílula nessa frase, que é conhecimento associado à ação. Exatamente. A gente vê hoje na internet muitos obesos mentais, os aprendedores, a galera que só quer aprender e não quer executar. E aí você acaba sendo um cara com extremo conhecimento, mas pouco resultado. Sim, essa questão do conhecimento combinado com a ação é interessante, porque o que eu fiz? Estudava bastante. Quando eu entrei já no ensino médio, eu sempre pensei lá na frente. Sempre tentei pensar à frente. O que eu pensei? Bom, eu vou querer fazer a faculdade de Direito, isso eu sempre soube, mas o ensino médio eu já preciso começar a me adiantar com isso. Prestei o vestibular da ETEC e descobri que tinha um técnico em serviços jurídicos. Era na cidade vizinha minha, ia de ônibus, voltava de ônibus, estudava o dia todo e ia fazer à noite. Acordava cedo para estudar. Foi aquela luta, eu sabia que ia ser difícil. Fui lá, fiz o vestibular, passei. Durante 1 ano e meio, que é o tempo do curso, eu estudei nesse técnico, com professores que já eram advogados, que davam aula também em faculdade. Então, eu me adiantei 1 ano e meio. Quando eu entrei na faculdade, as primeiras matérias, os 2 primeiros anos, eu já tinha visto tudo no técnico em serviços jurídicos. Nossa. Então, é isso, é você não se acomodar, entendeu? E como eu já tinha esse conhecimento do técnico em serviços jurídicos, antes de terminar o ensino médio, terminei junto, né? Quando eu entrei na faculdade, 2 meses depois, eu já consegui um estágio num escritório que hoje é na rua de trás do meu escritório, no centro da cidade. Legal. Então, assim, é isso, é você combinar, realmente, conhecimento com ação. Não adiantava nada eu ficar estudando e não ir pra frente, entendeu? Sabe o que é legal, André? A gente vê um padrão comportamental e, gente, de vez em quando eu vou olhar pra ali, porque a irmã da André tá aqui, então ela vai interagir também. Às vezes. Mas eu acho que ela é mais tímida que tu, né? Ela é um pouco mais tímida. Um pouco. A gente vê muito um padrão comportamental nessa ideia que eu brinco das pessoas que fazem acontecer, né? A gente vê uma energia diferente, a gente vê uma força diferente. E eu estava até falando no podcast passado o que representa o nosso X. Não sei se alguém já te falaram, Sim, eu vim né? comentando com a minha irmã no caminho. Sim. Falei, Li, tudo tem o X, que caracteriza o conhecimento. PEX, conhecimento. O nosso X, ele representa a multiplicação do conhecimento. A ideia é essa. Então, o laranja é sobre muito essa energia que a gente dissipa para as pessoas. É a minha cor preferida. O ambiente, olha só. O ambiente que a gente gera é uma cor solar, que gera energia para as pessoas, e o X, ele abraça. Que é muito sobre o tema que eu quero entrar agora, que é uma das coisas que a gente conversou no privado. Sim. No privado, nos bastidores. Que a nossa essência é abraçar pessoas e projetos. Sim. E isso é muito pelo propósito. Várias vezes a gente já se deu mal até por isso, porque não vou entrar no caso até para não entrar num polo negativo, mas numa parte positiva aqui. E tu falou muito sobre isso. Tu falou assim, hoje eu sou advogado porque eu amo, eu tenho um propósito a mais por isso. E tu falou uma coisa interessante, porque desde sempre tu disse que, até tua mãe falava que tu sabia que queria ser advogada. Isso não tem como não ser por propósito. Exatamente, é o que eu penso. Tu lembra o momento exato que tu definiu assim, cara, esse é o meu propósito? Olha, eu não me recordo. Eu acho que eu era muito pequenininha, mas a história que a minha mãe me conta é que acho que eu tinha uns 3 para 4 anos de idade. Minha irmã não era nem nascida ainda, a gente tem 4 anos de diferença. E eu peguei uma pasta dela e um salto e comecei a andar pela casa falando que eu ia ser advogada. Aí minha mãe que conta essa história, né? Eu falo, mãe, mas como? Eu não tinha advogado na família, a gente já vivia numa situação super precária, né? Numa casa que não tinha nem reboco na época. Eu falo, mãe, como que eu sabia? Aí ela fala, é propósito, é dom, eu acho que já nasceu com você isso, não é possível, não tem outra explicação. E desde que eu comecei, assim, a estudar com 7, 8 anos, que a gente começa a ter um pouco mais de consciência, né, do que é estudar, eu já sabia que eu ia ser advogada. Eu não sei te explicar como, mas eu sempre quis. Eu sempre falei que eu não tinha um plano B. E o que dentro do direito se alinhou diretamente com a tua ideia de propósito? Eu acho que
resolver o problema para as pessoas, que elas não conseguem. Ser uma intermediadora. Nos meus processos hoje, claro que o processo, o litígio que a gente fala ali, a briga, né, falando de uma forma mais clara para as pessoas entenderem, tem que ter nos processos. Mas a maioria deles, eu falo isso afirmando mesmo para você, pela minha experiência profissional, dá para ser resolvido com um acordo. Sim. Sabe? Porque às vezes a pessoa ajuiza o processo porque não quis conversar com a outra ou tentou conversar, igual numa batida de carro, vamos supor. Conversou uma com a outra, não vou arrumar seu carro, não tem dinheiro, não tem seguro, te paga em tantos, não aceito. Aí a pessoa vai lá e entra com o processo. Sim. Aí gasta com advogado, isso é bom pra gente, claro, né? Mas gasta com advogado e a gente faz um acordo. Na maioria dos casos. Um acordo bom, dentro das possibilidades que a outra pessoa pode pagar, entendeu? Mas isso eu acho que se dá devido a gente estar numa era que a galera fala, é a era da informação. Mas é a era da informação totalmente desorganizada e desestruturada. Exatamente. Então, quando você passa a direção correta para as pessoas, que é totalmente diferente da informação, a direção, o caminho, o passo a passo, é que vira o teu jogo. Então, eu sempre falo pro pessoal, cara, eu trabalho com digital. O digital você tem que encarar como uma profissão. Então, toda profissão, ela tem o profissional e ela tem o amador. Sim. E o profissional vai ganhar muito mais dinheiro com isso. Por quê? Porque ele tem a direção correta, ele tem um caminho e ele consegue te guiar, muitas vezes, por esse caminho para que você tenha um resultado mais rápido. Exatamente. Então, é muito louco isso. É a era da informação com pouquíssima direção. Hoje, eu já tô indo para 6 anos de carreira. Sou extremamente nova, esse também foi um outro problema. Com 22 anos, eu já estava formada numa faculdade de Direito, imagina. Né? Eu prestei a OAB um pouco antes também, sempre me adiantando, que você pode prestar antes de terminar a faculdade. Passei antes. Então, já me formei, já peguei meu número da OAB. Comecei a advogar. Já tinha essa experiência por ter trabalhado em escritório, né? Também estagiei 2 anos numa multinacional, lá da região. Então, eu peguei a visão tanto de um escritório quanto de uma empresa. Somada a isso. Né? Somada a isso. Trabalhei no jurídico, né? Então, foi essencial. Foi essencial para mim já essa questão. Então, quando eu comecei a advogar, eu já sabia como mexer nos sistemas. Hoje em dia, tem advogados que se formam e não sabem como mexer no sistema. Porque isso não é ensinado na faculdade. Pelo menos na minha época, não era. Então, assim, eu já sabia. Quando eu comecei a trabalhar como advogada, né, a pessoa que me contratou na nossa sociedade, ele falou assim, nossa, mas você sabe mexer nos sistemas e tal? Eu falei, eu sei. Nossa, porque eu não sei fazer nem isso aqui. Eu falei, eu sei. Então, esse foi o meu diferencial, entendeu? Eu pude escolher onde eu queria trabalhar porque eu sabia. Tu trouxe um negócio agora que eu acabei de criar uma conexão de real ódio comigo mesmo. Oh, meu Deus. Porque se eu soubesse o que uma ponta do que eu sei hoje, eu fiquei refrisando assim, falei, cara, vou te explicar a conexão da minha cabeça que veio. Lá em São Luís eu cursava um curso que ele é um pouco complexo de explicar, mas basicamente na Federal você cursa 3 anos de 5 engenharias, então tu faz toda a base de 5 engenharias, engenharia mecânica, que foi a que eu escolhi, civil, ambiental, aeroespacial e da computação, engenharia de software, né? Aeroespacial porque lá a gente tem um campo de lançamento de Alcântara, lá no Maranhão. Que demais! Que é um dos melhores locais, a NASA tem coisa lança de lá, então eles acabaram instalando nesse nosso curso. Então eu acabei fazendo a base de várias engenharias, porque eu entrei na faculdade em dúvida entre civil e mecânica. E eu falei, cara, esse curso é perfeito para mim, eu consigo sentir um pouco dos dois. E aí as primeiras coisas que eu fui fazer foi assim como tu falou, me adiantei. Então, eu sou certificado da AutoCAD, tanto para desenho 2D quanto para 3D. Então, eu saberia projetar uma garrafa dessa, desenhar. Já desenhei a peça de motores na engenharia mecânica, já desenhei casas, estruturas, tudo isso eu fazia lá. E, graças a Deus, foi numa época que meus pais estavam numa condição financeira melhor, conseguiram, e eu também consegui investir em algumas coisas, para fazer as melhores certificações. Aí, olha a lógica do que eu pensei agora. Pra ti também poderia ter feito dinheiro com isso. A gente sabia dentro da faculdade que a galera usava nas empresas. Se eu tivesse pegado meu celular,
ou contratado um estúdio, se eu quisesse fazer uma coisa mais top. Cara, eu gravava tudo isso ensinando, gravava até no computador mostrando isso daí. Eu vendia na internet. Sim. Hoje, é um dos mercados mais rentáveis para quem entende. São 2 mercados que eu estou muito de olho. Anotem isso aí, galera que tá assistindo a gente. Tu também anota que é importante. Quer dizer, anota não, depois tu assiste, Não, tu tá anota. aqui na mente, depois assisto. Cara, na internet a gente vende informação. É o que mais funciona hoje. Porque as pessoas pagam muito caro por 2 coisas. Conexão e conhecimento. Sim. Você paga muito caro por conexões e muito caro por conhecimento. Né? Você mesmo deu o exemplo. Eu já tive essa vivência. Essa vivência provavelmente te trouxe conexões que te ajudou muito a crescer mais rápido o teu escritório. Com Quando todo certeza. mundo ficou para trás, quem estava parado só estudando. Nichos, que estão muito em alta. Nichos acessórios a cursos. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da engenharia. Você faz engenharia civil. A engenharia ambiental usa muito AutoCAD, que é um software de desenho técnico. Você que faz engenharia mecânica ou engenharia de automação, usa muito Inventor e SolidWorks. São os dois são certificados. Você pode criar cursos assim e vender esses cursos na internet. Você não vai dar uma certificação, porque você não pode, senão... Mas um monte de escolas faz isso. Escolas que eu falo, cursinhos, etc. Outro nicho, que aí encaixa muito para você também, é concurso. A galera tá comprando muita dica de concurso. Vou vender um checklist de qual a ordem que eu vou estudar para passar no concurso do TRE, por exemplo. Um checklist de R$27. Aí desse checklist de R$27, eu vou para um curso, faço um upsell para um curso que fala as principais questões, respostas ao vídeo das melhores das questões que mais se repetem no concurso do TRE. Cara, olha que louco isso. E as pessoas pagam muito, tem muita gente fazendo muita grana por isso, com isso. Recentemente, um sócio meu em um dos projetos que eu tenho do digital, ele tem uma irmã que acabou de se formar também, fez o OAB, igual você, passou mais cedo no OAB, e ele estava botando na cabeça dela ensinar o processo de estudo dela para passar no OAB, que ela passou muito rápido numa excelente colocação. Botou na cabeça dela, e ele não tava convencendo ela de jeito nenhum a fazer esse bendito desse curso. Ele falou, minha filha, só grave que eu vendo. E aí ele pegou e falou... E sabe o que convenceu ela? Ela leu uma notícia. Juízes estão largando as suas profissões para virar influenciadores digital e produtores de conteúdo. Tem um juiz maravilhoso. Era um dos juízes que eu mais gostava. Não vou falar nomes, não sei se pode, que tem todas essas questões, Pode, né? Mas hoje ele parou tudo e ele só vende os cursos. Por quê? Ele é extremamente famoso. Olha aí, gente, audiência é uma coisa absurda. Quem tem audiência hoje tem poder. Sim. Claro, use por bem, né, gente? Então, assim, hoje, vamos lá, vamos fazer uma dinâmica aqui, tipo Marília Gabriela. Eu jogo e tu traz de volta. Tá bom. Vamos lá, elenca aí o que foi o diferencial para tu começar. Dentro da faculdade, quais são as habilidades que tu aprendeu que te diferenciaram no mercado de trabalho que a maioria não faz? Ler parece uma coisa simples, que todo mundo tem que ler na faculdade de Direito. Eu tenho uma frase ótima. Mas O as óbvio pessoas, só é óbvio quando é dito. falado, exatamente. Ler, as pessoas não leem. Os próprios advogados não leem. Às vezes eu vou pegar um processo que já está pronto, que eu tenho que fazer a defesa, eu vou ler a petição inicial, que é a peça inicial do processo, né, que inaugura ele. Eu não consigo ler. De tanto erro de português, de tanta falta de coerência. Então, ler é o básico para você falar bem e escrever. Se expressar, entendeu? Então, você tem que ler. As pessoas não leem mais. Pode ver num post que você faz, se você coloca uma legenda, leia a legenda, coloca lá gigante, a pessoa não lê. Aí você vai nos comentários, tá todo mundo, como assim? O que é? Qual o nome? Tá na legenda. As pessoas têm preguiça de ler. Ler com certeza. Eu vou falar assim, como leigo na parte de direito, mas que aí vem a minha próxima pergunta. Para mim, a principal habilidade para a sua vida é comunicação. Eu acredito que eu compraria o teu trabalho, apesar de eu... vou fingir que eu não te conheço, né? Eu nunca vi teu resultado, nunca vi nada, mas eu conversei com você, eu entendo que tu te comunica bem, que tu fala com propriedade, que tu fala com certeza, que tu
concatena, não sei nem se existe essa palavra, acho que existe. Existe, concatenar. Tu concatena bem as ideias, então tu vai numa direção certa. Cara, comunicação pra mim é a arma pra qualquer profissão. É o ditado, não é? Quem tem boca vai a Roma? É exatamente isso, gente. Vamos trazer pro dia de hoje. Cheguei aqui na Paulista, eu já tinha vindo aqui uma vez, né? Então, foi muito mais simples, já tinha cadastro e tudo mais. Se eu não conheço, pergunta, procura. Sempre tem um porteiro, algum guarda, Sim. alguém pra te orientar. Pergunta. Aí, se a pessoa é tímida, ai, não vou perguntar, não vou... Você vai perder tempo. E na profissão mais ainda, né? Principalmente você que tem que fazer as brigas, como é que é o nome? Litígio, né? Litígio. É o nome mais bonito pra briga, gente. Eu vou usar agora. Paulinho, depois daqui a gente vai fazer um litígio nós dois. Litígio. E fora essas habilidades, a habilidade de leitura, extremamente importante pra mim também em qualquer negócio. Tá aí uma coisa, eu, por muito tempo, odiei direito porque tinha que ler muito. Eu sempre tive muita dificuldade em ler muito. Eu tive que me transformar para ler mais hoje. Eu não leio o quanto eu gostaria de ler, mas na verdade eu leio longe do que eu gostaria. Eu gostaria de ser igual o Pex. O Pex lê um livro por semana. Sim, eu acompanho também. Como ele consegue? Pra mim, eu leio um livro por mês, né, e eu acho pouco já. Porque tem um dado que diz que os melhores CEOs do mundo leem em média 50 livros por ano. Olha que louco. Então, é aquilo que a gente falou, né? Todo mundo que tem resultado tem um padrão comportamental. Tem um padrão. E aí eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Tá, beleza. Qual que tu acha que é o padrão comportamental, as habilidades principais que uma pessoa precisa ter? Fora profissão, estamos falando de qualquer ser pessoas humano. que tem que ter resultado, para ter resultado. Olha, parece uma coisa simples também. Postura. Postura. Tá dentro da Tem comunicação pessoas também. que nunca me viram na vida, minha irmã tá aqui de prova. Eu chego no lugar, sento. Vamos supor, cheguei numa igreja que eu fui visitar. Eu Sim. chego, sento lá na última cadeira. Sento assim, ó, do jeito que eu tô aqui. Aí já vem uma pessoa. Olá, tudo bem e tal. A postura, o jeito que você entra no lugar, o jeito que você anda, Sim. parece uma coisa simples, mas faz toda a diferença. Não, total. É uma das partes da comunicação não verbal, né? E Sim. muita gente não estuda isso. Cara, comunicação envolve tua imagem, envolve o jeito que tu fala, o tom que tu fala, o volume. Olha só, acabei de dar uma pausa. A pausa, ela indica um hack que a gente usa para a pessoa prestar mais atenção. Às vezes eu falar mais baixo, faz também tu prestar mais atenção. Sim. Às vezes eu falar mais alto, volta a atenção. Então tem todas essas ferramentas que Sim. você utiliza na comunicação. A Olha, postura é uma das mais fortes. Já tiveram mais de 2 pessoas que eu me lembro, não me conheciam, eu surgi assim na frente da pessoa em determinado momento. Oi, tudo bem, tudo bem? Você é advogada, né? Aí eu falei assim, de onde que essa pessoa me conhece, né? Eu falei, não, fiz algum processo, alguma coisa pra ela. Não, tá escrito na sua testa que você é advogada. Falei, como assim? A sua postura e o jeito que você tá vestida. Mas já chegou a acontecer de eu não estar vestida formal, e mesmo assim a pessoa, você é advogada, né? Aí eu falei, mas por quê? Aí eu não tava vestida formal. Não, o jeito que você fala. Falei, caramba, como assim? Mas e a gente acaba percebendo, é muito isso. Se a gente está mapeando aqui o que faz as pessoas de resultado, qual o padrão comportamental das pessoas de resultado, nas profissões a gente vai ter a mesma coisa. Porque, assim, eu acho que advogado parando para pensar, realmente tem um padrão comportamental, os que têm resultados, que têm sucesso, né? Que são sempre pessoas muito mais sérias. E isso, às vezes, que incomoda, talvez. Uma dica aí para vocês que são advogados. É uma característica que eu adorei na Andrea. Ela é super bem-humorada, alto astral. E a galera confunde postura com você ser sério demais, você ser... Sim. Como é que fala, meu Deus? Engessado. Essa é a Ó, palavra. tá vendo como a minha irmã também é inteligente? Aí, ó, tá Coordenadora de colégio, viu? Cuida Tem de que vários participar. alunos. Engessado demais. E aí, cara, tu faz afastar as pessoas, né? Tu faz afastar as pessoas. Outro padrão comportamental. Você já perceberam que psicólogo fala baixo? Sim. Ô, Ó, mas até eu tenho falei um agonia. sim baixo, tá vendo? A gente até baixou. Menino, tem uma história maravilhosa. Essa eu vou ter que contar. Parte de entretenimento pra vocês. Hoje, dizem que a doença do século, falando um pouco mais sério antes, é a depressão, né? Mas o Brasil é o país mais ansioso que tem. E eu, desde criança, minha mãe fala que eu sempre fui muito agoniado, assim, acelerado e tal.
Então, eu acabei desenvolvendo ansiedade, não tem nem como, com tanta coisa que eu faço. E eu ouvi um conselho, eu sou muito de ouvir conselhos. Pessoas que têm mais resultado que eu, que me dão um conselho construtivo, eu faço. Executo imediato. E aí, eu conversando com uma pessoa, inclusive, eu acredito que foi num podcast, ou foi nos bastidores do podcast, e ela me falou assim, cara, pessoa de muito resultado, mais resultado, numa área da vida, não tô falando só financeiro, tá, gente? Tô falando de áreas da vida de forma geral. Essa pessoa tinha bastante resultado numa área da vida que eu gosto muito. E ela falou, olha, uma coisa que me ajudou muito foi terapia. Eu falei, cara, hoje todo mundo deve fazer terapia. Eu falei, bacana, eu vou procurar fazer terapia. Eu já fiz antes, já tinha feito... Meu pai passou por uma crise de depressão muito séria e assim que passou essa crise, minha mãe é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, ela colocou para que a gente fizesse, eu e meu irmão, algumas sessões. Uhum. E aí, lá eu descobri que eu tinha desenvolvido ansiedade, tudo devido a esse caso do meu pai. E aí, agora, recente, eu voltei a fazer. Agora vem a parte divertida. Aí, recentemente, eu voltei a fazer. Tem uns 7, 8 meses depois que conversei com essa pessoa. E aí, eu fui procurar um psicólogo. Aí, fui no Hospital Grande aqui de São Paulo, tinha lá psicólogo, e eu fui para essa psicóloga. Cheguei lá, comecei a conversar com a psicóloga e tal. Gente, mas a moça, ela falava tão devagar, mas tão devagar. Ela falou assim, não é você, não sei o quê, e baixo. E a gente é acelerado, né? Menina, eu sou acelerado. Eu juro, na minha cabeça tá assim, bora, minha senhora, que eu tô ficando mais ansioso aqui, pelo amor de Deus. Aí eu saí de lá, ela me deu ótimos conselhos, é uma excelente profissional, mas não casou comigo. Falei, meu Deus, não dá. E aí vai um hack muito forte de comunicação, que é rapport. Rapport é uma técnica que você precisa se adaptar à comunicação, ao jeito que a pessoa está, porque o ser humano ele se conecta com quem é mais parecido com ele. Sim. Então, na comunicação, você precisa estar atento às coisas que estão acontecendo. É muito comum eu estar aqui conversando com o podcast, por exemplo, eu chego nessa posição aqui, daqui a pouco o convidado está na mesma posição que eu e a gente está aqui. Por quê? Porque a gente tenta se aproximar. Sim. Entende? Então, isso é muito claro. Façam esse exercício, gente. Assistam outros podcasts meus, peguem com alguém que... porque a Andrea casou da gente ter a mesma personalidade louca, assim, Mas de falar rápido e tal. Eu conheço essa técnica também, já usei muito. Claro, tem que fazer. Mas pega outros podcasts, pessoas que falam mais devagar e talvez eu não vou adaptando a linguagem. Por quê? Porque eu tenho que fazer a gente... Essa técnica do espelhamento, eu conheci assim na época, né? Sim, sim. Me ajudou muito em entrevistas também. Total. Nessa que eu consegui o meu primeiro estágio que a gente estava conversando, né? No primeiro dia da faculdade eu já consegui um estágio. Do jeito que o meu chefe fazia, eu fazia. E deu certo. Deu certo. Fiquei lá por bons anos. E aí, gente, a gente não tá falando de manipulação ou nada do tipo, não. A gente tá falando realmente... Eu gosto da definição de rapport que eu aprendi em alguma aula que eu fiz, que o cara falava o seguinte. Rapport é a arte de entrar no mundo da pessoa. Sim. Então, se você quer que alguém entre no seu mundo, primeiro você entra no mundo dela, para que você entenda. Então, a conexão é isso. Como é que eu vou saber até, no teu exemplo, beleza, o interesse maior era teu de conseguir um emprego, mas eu tenho certeza que se fosse uma pessoa te entrevistando com a personalidade que você tem, que não tivesse os mesmos valores ou a mesma conexão com você, você não ia querer aquele emprego. Exatamente. Então, é importante que você se equilibre a comunicação dela para que as coisas fluam da melhor forma. Isso é, assim, é uma das principais habilidades que eu desenvolvi e eu nem percebo mais. Teve uma vez que eu estava numa roda e um dos caras era um especialista que eu estava montando uma estratégia para ele, uma consultoria. Eu não estava fazendo assessoria. Pra quem não sabe, consultoria, você fala o que a pessoa faz, assessoria você faz junto. Basicamente, de forma simples. Eu estava dando uma consultoria para ele e o time dele. E ele, uma das coisas que ele ensina é essa parte de programação neurolinguística, né? E dentro da programação neurolinguística tem várias técnicas, mas todas as técnicas, e muita gente erra nisso, começa em você. Você precisa trabalhar a técnica em você primeiro. Então, tem um rapport, tem as ferramentas de fala, que você tem algumas, e aí a gente começou, isso foi muito legal, tipo, eu não tinha percebido. Tem até um vídeo, eu vou procurar depois, eu tava gravando essa reunião. E aí tava 4 pessoas assim, e ele na minha frente, mais 2 aqui, uma aqui. Aí o que tava acontecendo? Uma roda assim, só que imagina que não tem essa mesa.
Eu fui conversando com ele e a gente entrando na conversa e eu fui me abaixando. Quando deu, tava todo mundo se abaixando, sabe? Aí o próprio cara, que era um especialista no assunto, ele falou assim, peraí. Cara, olha o rapport que tu gerou nessa conversa. Tô vendo, gente? É isso que um comunicador certo faz e não sei o que. Eu falei, caraca, nem eu tinha percebido. Porque se torna uma coisa tão intrínseca, né? Sim, é natural. Todas as vezes que eu vou sair com a minha família ou com algum amigo, amiga, minha irmã tá aqui, não me deixa mentir. Ela fala assim, ela me chama de Ana, que é mais simples, né? Parênteses rapidinho. Quando ela era criança e não conseguia falar Andrea, falava Ana, e ficou até hoje. Se ela me chamar de Andrea, porque o negócio é muito sério. Ixi, Maria. Aí ela fala assim, Ana, com que roupa você vai? Eu tive que criar um grupo uma vez no WhatsApp. Durou poucos dias, mas foi interessante essa história. É legal também, tem a ver com isso. Um amigo meu falou assim, Andrea, antes de você ir pros cultos, você vai mandar nesse grupo foto horas antes de que look você vai pra igreja. Porque você vai toda arrumada e chega a gente tá com uma cor diferente da sua, tá com um look diferente. Eu falo, gente, cada um vai com essa roupa. Não, você é a nossa mestra, a gente tem que seguir você nos looks. Aí todo mundo, quando vai sair comigo, tá, mas com que roupa que você vai? Que cor? Eu falo, gente, se veste do jeito que você quiser. Não, a gente tem que andar à sua altura. Eu falo, gente, para com isso. Então, vira intrínseco da gente mesmo. É natural, entendeu? Sim, e assim, eu acho que pra tua profissão, vendo de fora, e eu, claro, já tive contato com advogados, já precisei, obviamente, eu acho que, principalmente para advogados, médicos, psicólogos, galera que lida com gente, atende gente diariamente, e muitas das vezes tu não atende as pessoas na melhor das situações, né? Quase nunca. Beleza, tu é um cirurgião plástico. Às vezes tu atende a pessoa feliz da vida porque vai fazer a cirurgia da vida dela, mas às vezes tu atende uma pessoa que tá resolvendo um problema de autoestima pesado. Um psicólogo, cara, você lida com pessoas depressivas, ansiosas e com outros distúrbios, psiquiatra também. Então, essa é uma técnica essencial para quem lida com gente. Então, você trabalha com família, juventude... Toda a área civil, em geral, né? E trabalhista. Que também geram muitos conflitos. Muitos conflitos. Então, assim, cara, se você não tiver uma imagem condizente, uma postura condizente, mas mais que isso, usar essa técnica do espelhamento que a galera simplifica, né, que é o rapport, você não consegue ter a real conexão. E aí, isso acaba as pessoas te enxergando de uma maneira errada. Você não consegue demonstrar empatia correta com as pessoas. Sim. Então, acho que, para mim, uma das principais habilidades, e aí entra nesse grande âmbito que é a comunicação, é isso. Comunicação, e aí dentro de comunicação tá a imagem, tá a forma de se relacionar com as pessoas, tá a tua postura, tá você se conectar com as pessoas de uma forma correta, trabalhar a voz e tudo. Então, eu acho que esse é o cerne. Eu acho que a gente acabou identificando aqui o diferencial real da Andrea. Você falou, o mais difícil de eu treinar as pessoas é para elas tratarem o cliente como eu trato. E aí é muito claro para quem está conversando com vocês. Vocês que estão assistindo, talvez, não sei se tenham essa grande pressão, mas desde o começo aqui, você vê que é uma pessoa de portas abertas. Isso Sim, é muito legal, eu sou. né? É verdade. E tu conseguiria metodizar isso, transformar isso numa metodologia para que tu ensinasse o teu time? Olha, eu acredito que em algumas partes, sim. Mas porque isso é muito intrínseco da pessoa, né? Vem dos valores dela, igual você muito bem comentou sem nem saber. Esse meu primeiro chefe, os valores dele são parecidíssimos com os meus, entendeu? Até hoje eu tenho, assim, ele é um dos melhores advogados ali de Nova Odessa, até hoje eu tenho muito carinho por ele, sabe? Porque é isso, você se identifica demais. Então, tem coisas que não dá pra ensinar. Tem coisas... É isso que eu penso. Tem coisas que é você por você mesmo. Claro que vai ter alguém pra te guiar, pra te direcionar, como você também falou muito bem. Sim. Agora, se a pessoa não tem valores básicos ali, isso não vai ter como eu colocar na pessoa. É uma linha muito tênue. E aí entra no que eu falo, assim, cara, tu precisa... Uma das coisas principais que tu precisa pra transformar a tua realidade é vontade. Esse é o primeiro. Disciplina e ação. Sim. Pra mim, são alguns dos valores que eu mais boto, assim, pra que você tenha resultado. E eu concordo contigo nesse aspecto.
se você não tem valores bacanas, que é o que a gente tava conversando até nos bastidores, o personagem não se sustenta. Você pode até aprender técnicas. Vocês querem aprender uma técnica? Vamos lá, vou passar uma técnica para vocês aqui, simples e de rapport, tá? Vamos supor que você lida com gente, considerando que você tem bons valores, que você quer agregar na vida da pessoa, que você quer mudar, e às vezes você não sabe como, às vezes você é muito tímido e tal. Cara, primeira coisa, sorri. Sempre atenda uma pessoa sorrindo. O sorriso, ele é comprovado neurocientificamente, tá? Ele abre portas, ele facilita. Elogie as pessoas, mas um elogio sincero e real, que senão surge muito falso. Pronto. Essas duas ideias aí, você já quebra o gelo da conversa. Se tu tiver uma facilidade, mas isso aqui é muito difícil a você usar, porque pode dar muito errado também, use de humor. A gente brincou aqui, a gente fez algumas coisas, isso também ajuda muito na tua comunicação. E aí, são picos e vales na comunicação. A gente trabalhou isso aqui várias vezes. Uma excelente comunicadora, a Andrea, lida com gente o tempo todo. Eu ficaria horas conversando com você, porque... Eu também ficaria. É uma comunicação incrível. Mas é porque lida, o vai lá e faz, né? É muito isso. Então, são eu acho que seriam essas táticas que eu daria para as pessoas. Daria mais alguma? Falei. E nós estávamos conversando sobre isso também antes, nos bastidores. Antes de ser advogada, profissional, a Andrea, eu sou ser humano. Uhum. Eu sou ser humano, como você que está assistindo a gente do outro lado. Então, não adianta você sempre ficar nesse personagem, né? Nossa, eu sou a maioral e... Gente, não. Para mim, é uma profissão como qualquer outra. Mas, igual a gente estava falando, foi colocado num nível ali, juntamente com a medicina, que são as duas maiores faculdades e pronto, acabou. Gente, claro que não. Mas é difícil da gente tirar isso da cabeça das pessoas, né? Então, é muito isso. Se você assistir meus stories lá, tem alguns que eu tô lá no escritório, toda de advogado. Depois, quando eu tô na minha casa, eu tô lá fazendo palhaçada. Eu tô lá brincando nos stories, entendeu? Aí a pessoa fala, nossa, é a mesma pessoa? Tem até uma história interessante em relação ao sorriso. Eu faço aula de dança, eu gosto, né, de fit dance. E na primeira aula com essa professora nova, nas primeiras aulas eu não sorri muito, não. Eu tava concentrada ali, vendo como que ela faz e tal. Aí ela me conta até hoje nós somos melhores amigas. Quando você deu um sorriso na minha aula, eu ganhei o dia. Eu falei, eu nem lembro disso e ela lembra. Porque, realmente, o sorriso abre portas. O que passou na cabeça dela? Pô, ela sorriu na minha aula, então ela tá gostando. Agora, eu tenho até mesmo como chegar nela e conversar. Porque as pessoas têm essa ideia. Não, ela é advogada, ela é na dela. Não, gente, a gente é ser humano. Antes de tudo. Então, é nisso que você tem que pensar quando vai atender um outro ser humano do outro lado da sua mesa. Até isso eu não gosto, né? Tá aqui, você na sua cadeirona de advogada, a pessoa senta do outro lado, geralmente numa cadeira um pouco inferior. Aí, às vezes, tem pessoas que nunca entraram num escritório, né? Tá lá porque precisa. E senta, fica com medo até de sentar na cadeira. Eu já usei dessa tática de colocar uma cadeira mais bonita também, pra pessoa não se sentir tão, assim, inferior à minha cadeira, digamos, né? Mas mesmo assim não dá certo. A pessoa fica com medo de sentar. Eu falo, fica à vontade, pode sentar, me conta o que tá acontecendo. As pessoas têm essa ideia, assim, de que advogados são monstros. Teve uma vez uma amiga minha que falou, minha ideia era que vocês fossem monstros. E olhar pra mim e me fulminar. Eu falo, claro que não, eu tenho que entender o seu problema. Então, você tem que me contar do seu jeito. Lá na minha petição, é claro que eu vou colocar em termos jurídicos, né? Vou abreviar ou vou colocar de um jeito que o juiz entenda melhor. Mas eu preciso entender a sua história do jeito que você sabe me contar. Entendeu? Cara, então é isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que todo mundo quer perguntar. Todo mundo tem essa vontade de perguntar. É o primeiro advogado que eu tenho essa liberdade. Por que vocês escrevem tão difícil, gente? Eu também não gosto disso. Não é verdade? Não é? Olha, eu sou bem contra... Nossa, vai causar polêmica esse podcast, uma advogada falando isso. Mas vamos lá. É Andrea real aqui, tá? Tem que ser real. Nossa! Litígio, gente. Litígio. Tem a palavra discussão. Precisa briga. Eu falo que é no automático, porque a gente usa muito essa palavra, né? Até mesmo o divórcio. Tem o divórcio consensual
quando as partes estão de acordo, e tem o divórcio litigioso. Quando tem a briga, né? Vou falar assim. Tem o barraco e o sem barraco. Isso, exatamente. Mas essa questão de escrever difícil, eu também não gosto. Quando eu tô digitando lá, eu tento ser o mais breve possível, eu não fico usando muito essas expressões em latim. Sim. Perdão, com todo respeito aos advogados muito mais antigos e experientes do que eu, mas não precisa. O juiz não tem tempo de ficar lendo uma petição de 30 páginas. Primeiro que quando eu pego uma petição de 30 páginas que eu tenho que fazer a defesa, eu já falo aquele palavrão lá, né? Gente, economiza. O juiz está interessado, fica a dica também para quem ainda não é advogado, mas está fazendo faculdade, o juiz está interessado nos fatos, na história. Sim. O direito, ele já sabe, até por isso que ele é juiz. Ele sabe muito mais do que a gente que é advogado. Então, assim, ele já sabe, foca nos fatos, na história. Não precisa ficar colocando palavras difíceis, complicadas. Eu sou super contra. Já na época da faculdade, os professores, André, você tem que escrever de uma forma... Gente, não precisa. Eu fico imaginando assim, gente, vamos lá. Vou falar uma coisa engraçada. O primeiro contrato, assim, que eu tive que ler foi um contrato que eu fechei com os Estados Unidos para eu dar aula internacional. Então, já era um contrato em inglês. Daí tu tira, né? Por melhor que tu seja em inglês, na hora que entra na parte técnica, meu filho, vai de arrasta. E beleza, aí chamei uma pessoa do meu ciclo, que era advogado, fiz, aí a gente conseguia traduzir algumas coisas, outras não, e aí fui fazendo. E falei, nossa, gente, pra que complica tanto isso aqui? Mas assim, começa do contratante e contratada. Quem é quem? Já é dentro E quando a gente vai lidar, gente, com... Isso é fato, tá? Isso é fato. Quando a gente lida com pessoas com menor escolaridade, se torna mais difícil ainda. Sim. Então, eu acredito que tem essa visão do advogado exatamente por isso. A comunicação do advogado se torna muito difícil até para as pessoas leigas, né? Pô, às vezes o cara não sabe de um direito simples que se tem. Olha, já teve casos de eu ver petições que foi aquela de 30 páginas, colocou lá tudo, e na hora de fazer os pedidos, que é a parte final da petição, que é realmente o que interessa, né? A história e os pedidos, o que você quer com aquilo, o advogado colocou lá no corpo da petição, né? Na fundamentação jurídica, escrevendo difícil, chegou nos pedidos, não colocou. Oxe. E tem que ter. Isso sim é obrigatório, porque o nome entendeu? é lógico, né? Petição. E daí, nos pedidos, ele não colocou. Errado. Tá isso, certíssimo. Né? É esse o pensamento. Porque vai que, né? Do jeito Aí, então assim, a gente vê muitas coisas, só que a gente não pode ficar falando do trabalho de outros colegas, né? Mas eu penso dessa forma, é o meu nome que tá no final. Hoje não é assinatura, é certificado digital, né? Mas é o meu certificado digital que tá ali. Sim. O juiz vai ler, outros advogados vão ler. Tem muitos processos que a maioria deles são públicos, outras pessoas podem acessar e ler. Aí vai estar lá uma petição cheia de erro de português, toda incoerente, toda mal feita. Ei, a parte curiosa Eu prezo aqui. muito meu nome. Continuando na parte curiosa. Pode falar. Vamos lá. Gente, é um mundo que eu não curto muito. Apesar de umas séries preferidas da minha vida é Suits. Que eles são dois A minha também. Nossa, é maravilhoso. O nome da minha gata é Dona. Maravilhoso. Quase que do meu gato vira Harvey. Só que aí era muito difícil. Aí a gente botou Buck. Gente, aqui no Brasil, rola mesmo aquele negócio lá de... Paulinho, tu também tem essa dúvida, que eu sei. Rola aquele Paulinho. negócio lá do juiz lá na frente, aqui, aí tem uma escriva do lado, aí tem a plateia, tem a galera... Rola essas coisas Tribunal do Júri? Você tá falando? Tribunal. Tem. Um dos mais incríveis que eu já assisti foi na época que eu fiz o técnico em serviços jurídicos. Sério? Eu não A sabia gente que tinha. Pra mim era mais Foi no tranquilo, Fórum de sabe? Americana. Tinha um juiz lá, melhor dos melhores. Gerdi, esse eu vou falar, porque ele é maravilhoso. E eu assisti um júri que ele presidiu. E aí, no final, quando foi a votação mesmo, né, dos jurados, aí em envelope, tudo sigiloso, ele chamou a gente pra entrar. Eu não era nem estudante de direito. Pensa, eu tava fazendo um técnico. E ele deixou a gente entrar. Pensa na humildade. Aí volta que a gente falou de ser humano, né? Sim. Chamou a gente pra ver lá a votação. E os advogados também que atuaram, nossa, a fala deles, colocação perfeita, sabe?
Foi um dos melhores tribunais dos júris que eu já assisti. Aí tem Eu não martelinho, participei as de paradas nenhum, todas. porque eu não faço essa parte de criminal, né? Uhum. Mas conheço excelentes advogadas lá em Americana que Mas fazem. é mais pra criminal essa Tem, parte? criminal tem toda essa parte. Coloca beca preta, sabe? Igual a gente vê nas séries. Que O trabalhista, o advogado civilista é mais humilde, a gente é mais humilde, né? Mas tem sim, tem isso. Ah, mas Aqui em martelinho São e tudo, Paulo bater tem o martelo. excelentes, tem o Tribunal de Justiça que fica aqui em São Paulo. Até martelo essas paradas assim? Tem, tem sim. Que legal. Tem alguns juízes que gostam, né? Mas até no trabalhista e tal, no martelinho. Mas hoje em dia virou uma coisa assim, que é um símbolo, né? Uhum. É um símbolo, claro. Mas de usar mesmo, ficar martelando, é mais nessas questões criminais. E eu tenho uma coisa que eu falo muito, que é uma das coisas assim que eu acredito que a gente tem que reconhecer quais são os nossos ases, nossas diferenciais, né? Uhum. E uma das coisas que eu gosto muito é ser criativo. Eu adoro ser criativo. Então, para mim, criatividade é tu conectar coisas do teu repertório, coisas lógicas, para criar algo novo. Ou tu achar conexões onde necessariamente não existem. E tu falou agora de uma coisa muito legal. A gente tá aqui brincando, gente, mas tudo isso é muito sobre movimentos. E movimentos que eu falo, pensa, religião, a própria estrutura que o direito constrói. Uhum. E tem um conceito chamado Primal Branding, que é branding primitivo, que ele ensina basicamente o Patrick Hellon, que criou esse conceito, ele mapeou tudo dos principais movimentos que existiram no mundo, como que você conseguiria transformar isso para sua marca. Cara, para mim é um dos melhores conceitos que você tem, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu posiciono alguém na internet. E ele é baseado em alguns pilares. Primeiro, a história de criação. Uhum. Dentro da história de criação, tu consegue ouvir muitas pessoas. Então, aqui eu já consigo prever algumas coisas da tua personalidade, Sim. né? De quem é você. Por quê? A partir da história, tu consegue desenvolver as crenças das pessoas. Então, crença é uma coisa que funciona muito na internet hoje. Muita gente tem medo e acaba criando personagens por achar que as pessoas não vão engajar contigo. Cara, tu tem que ser tu mesmo pra tu achar as pessoas que compram de você por quem você é. Sim. É a crença. Sim. Aí a gente tem, tu falou, os rituais. Pô, o tribunal é um ritual. Dentro do ritual tem o quê? Tem os ícones ou os símbolos, o martelo, a beca, tem lugares que usa até aquele chapeuzinho, aqueles cabelo branco, não tem um negócio desse? Sim. São mais nas cortes internacionais, Estados Unidos e Europa. Aí tem as palavras sagradas de todos os Você nichos. ficar em pé a hora que o juiz entra na sala. Linguagem. Hoje em dia isso já se perdeu também, infelizmente. Sim. Sabe? A gente vê muito nas séries, mas hoje em dia o juiz entra lá. Se um dia eu for juíza, quando eu for juíza, vamos colocar assim, eu quero que as pessoas fiquem em pé. Não tô me achando, mas é respeito. Sim. Entendeu? Esses dias eu vi num post que eu achei muito interessante. Até um dia eu vou fazer esse teste aqui na empresa. Do nada, num escritório, colocaram o hino nacional pra tocar. E a galera se levantou. Eu falei, capaz, será que... Porque na minha época, não sei se tinha isso na tua escola, mas toda segunda-feira de manhã a gente cantava o hino. Até hino da bandeira, hino à independência, hino nacional, eram vários hinos. Fiz desfile de 7 de setembro e tal. Sim, verdade. E eu fico me perguntando assim, cara, será que se eu tocar aqui com minha galera aqui trabalhando, tocar o hino, será que a galera vai se levantar e respeitar o hino? Eu acho difícil. O pessoal bate palma quando termina de tocar o hino. Você acha que eles vão ficar em pé? Tá Gente, aí, isso é básico de se aprender na escola. Tá aí uma coisa que eu achava que era efeito Mandela, que era na minha cabeça. Não se bate palma no final do hino nacional. Eu também tenho isso, não se bate Eu olhei palma. pra cá. Eu sei que não é, mas era uma coisa que eu pensei que eu tinha criado na minha cabeça. Mas ótimo que alguém validou minha ideia. Cara, que papo gostoso. Eu acho que podcast bom é assim. A gente agrega conteúdo, brinca e tem uma abertura bacana, ainda mais com uma profissão que é tão fechada, né? A galera acaba se fechando muito. Olha, tem cliente que quando sai do meu escritório me traz bolo, manda entregar doce. Sabe assim, é isso. A gente tem que desmistificar esse negócio. Não, porque, claro, é uma profissão muito séria, muito respeitável. Respeito. Sou advogada, não me vejo sendo outra coisa. Pode ser que eu me torne, mas assim, foi a minha base. Sim. Mas é isso, gente, é você lidar com outros seres humanos. Sim. E o difícil é que os clientes não entendem que a gente também é ser humano.
de final de semana. Ponto. Eu tenho 3 celulares pra você entender. Eu comecei a separar a minha vida, porque as pessoas, se é uma dúvida, né, que pode esperar pra segunda-feira, manda na segunda-feira. Cara, é surreal. Surreal a falta de noção das pessoas. É o imediatismo, né? É falta de... Não, isso não responde errado, é tu. Falei, minha filha, pelo amor de Deus. Sim. Teve uma vez que ele mandou mensagem 3 da manhã. Aí eu fiquei assim... Eu não tenho visualização, não tem que eu tô online, não tem nada, nem no Instagram. Porque eu não respondia no WhatsApp, o pessoal ia pro meu Instagram pessoal, você viu, né? Uhum. Eu tenho profissional, mas nem movimento há muito tempo. A pessoa vem me mandar mensagem. Porque a doutora não me respondeu lá no WhatsApp. Aí eu achando que era algo urgente, respondia, né? Não, porque eu queria saber como é que tá meu processo. Os meus clientes sabem disso, que muitos vão assistir. O que você precisar saber do seu processo, eu vou te informar. Pode ter certeza que eu tô de olho no seu processo. Eu sou mais interessada... Eu sou a mais interessada. É isso. Então, assim, as pessoas querem ser advogadas. É É. isso que tá acontecendo. Isso é verdade. Fazer a faculdade ninguém quer, pagar o preço ninguém quer, mas todo mundo quer ser advogado do Google hoje em dia, né? Total. E várias profissões, né? Tá ficando meio polêmico, vou parar. Vamos devagar. Vamos né? devagar. Eu sou legal, mas eu sou polêmica. Não, e tá certo, é isso que engaja, é isso que funciona na internet. Gente, é vocês por suas crenças, A gente tem colocar. As pessoas têm medo de se posicionar também hoje em dia. Muito, voltando Sim, à sim. questão do personagem, né? É um personagem... Você tá vendo um negócio que você não gosta, não posso sair do meu personagem. Sim, total. E engole aquilo. Aí a gente vai ficando doente, Exatamente. mentalmente, entendeu? E falando em pagar o preço, dona Andrea, me conta... Eu te contei a história do porquê do nome do podcast, sempre conto pra galera nos bastidores, porque no bloco final, a gente sempre... Eu gosto de trazer um paralelo diferente, uma coisa mais séria pra mostrar que nem tudo são flores, por mais que a gente esteja aqui no papo super gostoso, mas todo o background que a gente passou nos trouxeram a esse momento e a gente, às vezes, acaba fazendo alguém que está assistindo a gente agir. Não importa se esse podcast tem 10, 15, 20 views, milhões de visualizações, não Uma importa. pessoa que a gente alcança já é muito. Já é muita coisa, já é uma vida que a gente transforma. Sim. E também pra galera não ter a falsa sensação de que foi tudo muito fácil, né? Então, às vezes a galera quer desistir por um problema e não sabe a história de outra pessoa. Às vezes te admira pra caramba, olha tua vida pessoal e vê, cara, quero ser igual a ela. Mas talvez ache que pra ela foi muito fácil ou alguma coisa nesse sentido. Acontece demais, né? Acontece. Eu já recebi mensagens nesse sentido. Quero Uhum, ser igual a você. Falei, não fala isso não, porque você não sabe o que tá por trás de alguns stories que eu Sim. gravo, entendeu? Da correria. Total. E eu queria saber, André, qual foi o teu momento Vai Lá e Faz? Olha, até a gente conversar, tinha vários, assim, flutuando na minha mente. Mas o meu momento Vai Lá e Faz, minha irmã era pequenininha, mas ela se lembra. A gente, nessa época, já morava de aluguel num lugar que não era nem uma casa. Era um salão, que a gente tentou dividir os cômodos ali. Você lembra, né, ali? Lá no Capoava. Tinha um quintalzão enorme, enfim. Mas eu lembro muito bem de uma pessoa vindo bater no portão. Meu pai estava devendo dinheiro, porque acaba mexendo com essa parte, né? Pensa, você tem 2 filhas pequenas para criar. Sim. Né? Pegou emprestado, a pessoa veio cobrar. Aí, isso é claro, parece que eu tô vendo. O quintal da casa, tudo de terra, o salão com aquele chão batido. Aí, um vinha bater palma. Não tem dinheiro, total. Aí vinha o outro que a gente comprou uma cesta básica. Meu pai, vou ter só tal dia. E eu acho que ali foi o start. Foi o que veio na minha mente, sabe? Eu tinha... Não sei quantos anos eu tinha, acho que uns 6, 7. Mas eu sempre fui muito pra frente. Então, eu já era consciente do que estava acontecendo, né? E na minha cabeça, eu já falava, eu vou ter uma profissão, eu vou ser alguém que a minha família... Se meu pai tiver uma dívida, eu vou lá e vou pagar a dívida, mas a gente não vai perder o que a gente tem. Porque a gente já estava morando nesse salão, né? Porque o meu pai tinha perdido também a casa que ele construiu, que era nossa, ali quase no mesmo bairro. Dívida também. Dívida, assim, né, de agiota e tal. Meu pai nunca mexeu com nada errado, mas as coisas foram piorando, né? Aí você vai pegando e vai virando uma bola de neve. Então, foi o start. Nessa época, para ir para a escola, a gente não tinha nem asfalto nesse bairro.
Quando chovia era aquele barro. Eu lembro até a gente colocava sacolinha nos pés, né? Pra tentar dar uma... Aí a hora que chegava na parte de asfalto, tirava e tal. Não era fácil, não. Não era fácil, não. E sem querer, eu pensei isso no momento, que a minha família nunca mais passaria por isso. E a minha profissão me proporcionou pagar uma dívida também, que infelizmente meus pais foram fiadores, né? Recentemente eu consegui pagar essa dívida. Eu não era nem nascida ainda quando isso aconteceu. Aí pensa, eu cresci, eu acho que era esse o propósito, um dos. Cresci, me formei, com 5 anos de carreira consegui pagar essa dívida, que já tinha um bem muito valioso nosso penhorado. Então, conversando com você, eu nunca tinha feito essa associação, mas veio de pequenininha, com 7 anos, eu falei que nunca mais. E se tivesse alguma dívida, eu ia ter condições de pagar essa dívida. Então, foi realmente o que aconteceu. E tem N histórias, N. Isso é 1% de toda a história. Teve muitas questões mentais no meio também. Eu também sofro de um transtorno mental. Hoje eu sou estabilizada, né? Passo com o psiquiatra. Estou falando isso aqui, é um assunto muito pessoal, mas eu acho que tem que alcançar as pessoas, né? Total. Que as pessoas veem a gente assim, arrumada tal, não tem nenhum problema. A mente é o que você mais tem que cuidar. Antes do seu físico, Concordo. na minha opinião, tá? O físico é importante, hoje em dia também faço academia e tal, mas é a mente. E até o físico é pra mente. Exato, até o físico é pra mente. O pessoal fala, você já é magrinha e tal. Eu falo, gente, mas quando eu tô na academia ali, coloco meu fone, sabe? Você é transportado pra um outro lugar. Sim. E é isso, gerenciar estresse. Hoje em dia eu gerencio bastante estresse, porque eu era aquela que atendia o pessoal no final de semana, meia-noite, estava trabalhando. É se colocar em primeiro lugar, é se amar. Sim. Sabe? Se amar. Isso é muito importante. E não é comum eu fazer isso. Eu não conto de novo, que eu já contei no podcast, o meu momento vai lá e faz. Um doce, né? E falou, abre uma coisa muito pessoal. Eu senti no coração de também fazer a mesma coisa. Eu já comentei algumas vezes ao vivo, mas nunca cheguei a dar detalhes e eu nem tô pronto para isso. Sobre dos principais fatores que eu cheguei à consciência recentemente, que foi o que trouxe minha principal virtude atualmente. Que ao longo do ano passado, eu descobri que minha esposa estava grávida e foi uma das maiores dádivas da minha vida. É a maior dádiva da minha vida, meu filho hoje. Só que aquilo mexeu muito com a minha cabeça, no sentido de... Eu fiz um dia... Estava estudando um termo novo dentro uma coisa nova dentro do meu mercado. E a pessoa da aula sugeriu, faz a seguinte pergunta para as pessoas ao teu redor para saber se tu está comunicando aquilo que tu quer comunicar. Que a pergunta é, quando você me vê, o que você pensa? O que você pensa quando me vê? E aí, a principal palavra foi determinação. Quero comunicar isso? Quero, top. Mas a segunda palavra foi responsabilidade. Você é uma pessoa responsável. E aí aquilo surgiu na minha cabeça com uma conotação extremamente negativa. Eu nunca falei isso abertamente. Extremamente negativa. E aquilo começou a mexer com a minha cabeça. Falei, cara, desde sempre fui muito responsável. Por que eu sempre fui muito responsável? Dentro dos meus amigos, eu sou aquele cara que não bebe, que vai pra festa, me divirto muito com a galera, mas eu não bebo. Eu também não Nunca bebo. fiquei bêbado, nada assim. Não tô nem dando só exemplo disso, mas sabe aquela ideia do careta? Nem existe mais essa palavra, eu acho que Nós no dois, linguajar vamos atual. dar as mãos, então. E aí eu sempre me perguntei, aí todo mundo falando, ia sair com minhas amigas, João tá ótimo, as mães adoravam que eu estava junto. Falei, minha filha... Ele é minha versão masculina. Eu não sou nem responsável por mim, você é responsável por tua filha, olha o tamanho dessa marmanja aí, rapaz. Mas é a realidade, brincadeira da parte, mas é isso. Sim. Então eu sempre fui tido como muito responsável, né? E aí isso, ano passado, veio mais uma responsabilidade pra minha vida, eu vou cuidar de uma outra vida. Tipo, eu era um adolescente um tempo atrás, tipo, sabe aquela crise de existência? E aí eu fui... através também, já tinha começado a terapia, e eu fui fazer uma autoanálise. A responsabilidade, eu fui forçado a ser responsável. Mas graças a isso é que hoje eu tenho um cargo de responsabilidade aqui dentro, lido com muita gente e tal. E foi por conta de uma doença do meu pai.
Meu pai, ele teve uma doença mental muito séria, uma depressão muito séria. Graças a Deus, hoje ele tá 100% bem. Sou muito feliz com isso. Eu olho pra ele assim, toda vez dá uma alegria maravilhosa. Meu pai é meu parceiraço, minha mãe também. Minha mãe foi muito guerreira na época. E eu tenho um irmão, assim como você, que é mais novo, só que mais 5 anos. Uhum. E na época ele tinha 15, eu tinha 20. Cara, 20 anos, tu não tem cabeça pra nada. Quem diz que tem? Mano, não tem. 20 anos tu não tem cabeça pra nada. E aí eu me vi numa situação de que minha mãe tinha que ficar 24/7 com meu pai. Meu irmão encarou a doença do meu pai muito mais se isolando. E eu me vi na linha de frente. Na linha de frente. Fazia compra pra casa, pagava a conta, ia de um lado pro outro, fazia faculdade ao mesmo tempo, fazia curso ao mesmo tempo. E o tempo todo me mantendo forte para não transparecer para minha mãe que já estava sofrendo muito, já estava tendo que ser forte por nós dois, tendo que cuidar do meu irmão, trazer ele para perto, fingir que estava tudo bem em alguns momentos, lidar com meu pai numa situação que ninguém sabe, eu não quero entrar nesse mérito, mas foi extremamente pesado pra gente. Lidar com familiares que não entendiam a situação de dentro também, queriam ser os donos da razão. Briguei muito sério com uma pessoa da minha família por conta dessa doença do meu pai. Vi coisas que, cara, não seriam bons pra ninguém ver, da pessoa que tu mais ama. Isso me tornou quem eu sou. Cara extremamente profissional, responsável e tudo. E aí, naquele momento, no passado, eu precisei trabalhar com isso. Eu falei, cara, eu não posso me culpar por eu ser essa pessoa. Foi essa pessoa que me trouxe até aqui. Sim. Então, assim como você trouxe essa lição, acho que essa é a lição desse podcast, gente. É você entender, cara, esse sou eu. Posso melhorar? Posso Todas sempre. as minhas cargas, toda a minha experiência, mas é isso que forma a gente. É isso que forma a gente, é isso que faz a gente acontecer. Sim. E, cara, foi um papo incrível, André, muito bacana. Um papo bem emocional e altos e baixos, né? Que a gente, desde rir até quase Eu chorar sou aqui. essa. Aí eu faço as pessoas rirem, faço as pessoas chorarem. E tá certo, é isso que é uma essência de um comunicador. Foi um prazer. E como que a galera te acha? @Andrea Moreto. É Arroba igual Andrea Andrea. EA no final. Andrea. Maravilha. Moreto, com T só. Moreto é italiano, né? É italiano. Olha que chique. É chique. Mamma mia. E a hora que vem o sangue de italiano, vem advogada mesmo. Não queira ver esse lado, Andrea. E foi um papo maravilhoso. Gente, sigam ela. Obrigada. Ela tem um Instagram muito bonito, de um lifestyle legal. Ela É a mostra o minha dia a vida, dia, a gente. rotina. É isso aí. E é isso que conecta com a internet. E galera, sempre eu falo, se algo tu aprendeu aqui, vai lá e executa, faz acontecer. Beleza? Então é isso, meus amores. Deixem de me seguir, @JGCampos também. Fiquem com Deus e até a próxima.